Aula de Silachara Maharaj do domingo passado. Hoje o tema vai ser sobre os rituais hindus. Então vamos ver que nós seguimos o Gaudiya Vaishnavismo, não o ritual hindu, não o hinduísmo como a grande maioria dos hindus praticam. O que seguimos, Gaudiya Vaishnavismo, é uma pequena porção da Índia, da Bengala Ocidental. Mesmo na Bengala Ocidental, são poucos que seguem o Gaudiya Vaishnavismo. Então, nós seguimos uma linhagem que praticamente a Índia inteira não segue. E o que eles seguem é normalmente o que vai ser falado agora aqui por Silachara Maharaj. Rituais redundantes. Sua Divina Graça, Vishnupad Srila Bhakti Nirmala Acharya Maharaj. 13 de setembro de 2020, parte 5. Pergunta: é apropriado colocar uma folha de tulasi na boca de alguém que morreu para proteger essa pessoa dos yamadutas? Não é necessário fazer isso, porque se for um devoto, ele já tem uma kantimala. Se alguém não é devoto, aqui na Índia, no hinduísmo, eles... Então, o devoto pergunta sobre colocar uma folha de tulasi na boca da pessoa que abandonou o corpo, daquele corpo que está lá. Da alma que abandonou o corpo, aquele corpo está lá. Então, na Índia isso é comum. Mas Silachara Maharaj fala, não tem necessidade, nós usamos kantimala. E na verdade o medo dos senhores Yamadutas, que são os representantes, os servos do senhor Yamaraj, não temos que ter medo deles. Quando a pessoa abandona o corpo, a alma, né? A alma abandona o corpo. Tem dois tipos de mensageiros que vêm nos pegar. Ou os senhores, ou os Yamadutas, que são servos do senhor Yamaraj, que é o senhor da morte, ou os Vishnudutas, que são os servos do senhor Vishnu. E o que diferencia o que vem, se vem um ou se vem o outro grupo nos pegar para levar nossa alma. É assim que acontece. Tem o filme famoso, né? Famoso para quem, na verdade, quem tem mais de 40 anos, eu não sei, faz muito tempo que passou isso. O Ghost foi muito famoso, né? Acho que mais de 40, em torno dos 40 anos deve ter, 30, 40 anos. E lá no filme mostrava, né? Aqueles seres vindo pegar a alma, quando a alma abandona o corpo. E é isso mesmo que acontece. Os Yamadutas fazem isso, eles vêm pegar a alma. Mas a alma de quem? A alma de quem não serviu Deus. Se você se render totalmente a Deus, se você entrar em Sharanagati, quem virá pegar? Os Yamadutas virão pegar. Mas os Vishnudutas estarão lá e falarão, não, essa alma está sob o domínio do Senhor Vishnu. Vocês não têm o domínio sobre essa alma. Então, quando a alma se entrega totalmente a Deus, se rende totalmente em Sharanagati, quem virá buscar são os representantes de Deus, não os representantes do Senhor Yamaraj. Então, por que ter medo do Senhor? Se tem tanto medo do Senhor Yamaraj, tanto medo dos Yamadutas, então se renda a Deus. Mas é mais fácil achar que no final da vida, quando alguém abandona o corpo, você vai lá e simplesmente coloca uma folha de tulasi na boca do morto, do cadáver, e está tudo bem. Não é assim. Nós não seguimos isso. E nós usamos a kantimala. Por isso que Silachara Maharaj fala, não tire a kantimala de forma alguma. Se arrebentar a kantimala, porque com o tempo, quando você compra da Índia, ela é feita, o fio é feito de algodão,
e ele rompe, porque você vai tomar banho, você vai se enxugar. Normalmente, quando você está se enxugando, ela arrebenta depois de um tempo, porque é algodão, o algodão apodrece, estraga. Mas aí você pode fazer de nylon. Você terá a cantimala durante praticamente até você abandonar o corpo. O nylon não tem como romper. Se você não der um nó muito bem dado para colocar no feixe, ele pode sair, mas romper o nylon não rompe. Por quê? Porque é nylon de pesca. Então não tem, se alguém tiver a cantimala que arrebentou, eu tenho esse nylon aqui, eu tenho bastante nylon desse, e se quiser algum dia vir no templo para não arrebentar, pode pegar um pedaço desse nylon, e aí é só colocar, ter paciência, colocar pedacinho por pedacinho da cantimala. Mas a Chara Maharaj fala, é muito importante usar a cantimala, os devotos não precisam disso. Na verdade, isso é uma tradição hindu, mas eles não se rendem a Krishna. Na verdade, a maioria dos hindus, do hinduísmo na Índia, ou aqui mesmo no Brasil, quem é hindu, eles ficam servindo semideuses, a maioria, a grande maioria. Então, servindo semideuses, vocês não vão ser pegos. A sua alma, quando você abandonar o corpo, não serão os Vishnudutas que virão lhe pegar. Na Índia, no hinduísmo, eles colocam folhas de tulasi nos olhos. Eu vi isso uma vez e perguntei a Gurudeva, por que eles colocam folhas de tulasi nos olhos de um cadáver? Gurudeva contou uma história muito engraçada. Ele disse que quando alguém da família morre, os familiares pensam que tem um fantasma ali. Então, se eles olham para o cadáver e os olhos estão abertos, eles ficam com medo. Então, colocam um peso nos olhos e uma folha de tulasi. Às vezes também, quando as pessoas morrem, você pode ver que os olhos do cadáver estão abertos e parece um fantasma. É muito difícil para os outros suportarem tal visão. Por isso fecham os olhos e colocam lá folhas de tulasi. É por isso que você deve sempre usar colares de tulasi, cantimala. Não perca sua cantimala. Sempre mantenha tulasi mala em seu pescoço. Se a cantimala estiver lá, é bom para você. Outra coisa, então, que é comum na Índia, que Srila Chara Maharaj já viu, e ele perguntou para Gurudeva, por que colocam tulasi nos olhos? Para cobrir os olhos. Eles fecham e colocam tulasi. Porque eles têm medo, o corpo com o olho aberto, eles têm medo de fantasma, que o fantasma está lá. E Srila Govinda Maharaj disse que a Índia, antigamente, a Índia era o local que tinha mais fantasmas. De todos os países, a Índia era o local que tinha mais fantasmas. E ele falou que o Brasil, isso aí já tem pelo menos mais de 10 anos, claro, porque ele abandonou o corpo fazem mais de 10 anos. Então, ele falou que na época o Brasil era o lugar que tinha mais fantasmas no mundo. Mais fantasmas na Terra era o Brasil, por quê? Porque os fantasmas ficam onde tem adoração aos fantasmas. E o Brasil é um país que adora muito fantasma. Tem muita gente, muitas seitas, muitas filosofias, muitas religiões oferecendo coisas para os fantasmas, comida, isso, aquilo, invocando os fantasmas. Então o Brasil é o país que tem mais fantasmas. Srila Govinda Maharaj falou isso. E as pessoas têm medo dos fantasmas. Mas Krishna falou, ninguém fará mal para ninguém. Eu não dou a permissão de ninguém fazer mal para ninguém. Então, quem tem medo de fantasma, outro dia Srila Chara Maharaj perguntaram para ele, Chara Maharaj, fizeram magia negra para mim, isso, aquilo. E a Chara Maharaj falou, não se preocupe com isso, não acredite nisso. Krishna não deu permissão para ninguém fazer mal para ninguém, ele não permite isso. Se alguém está fazendo mal para você,
Você não tem que acreditar nisso. Isso daí é o seu karma. Você fez a ação e está tendo a reação de alguém. Mas ninguém pode fazer um trabalho, fazer isso ou aquilo para te prejudicar. A única pessoa que se prejudica somos nós mesmos. Nós temos a capacidade de nos prejudicar. E tivemos essa capacidade nas vidas anteriores, por isso que hoje estamos tendo algum tipo de sofrimento. Uns mais, outros menos. Mas tem muita gente enganando, muita gente, muitos farsantes, falando que vai fazer um trabalho para tirar aquilo que foi feito contra você. Mas Srila Maharaj deixou claro, Krishna não permite. Deus não permite que ninguém faça nenhum trabalho, faça nada de mal para ninguém. Não é porque a pessoa faz isso ou aquilo, até sacrifícios de animais são feitos para prejudicar o outro. Isso não funciona. Krishna não permite. O tiro vem pela culatra, como é dito. Porque se você fizer um sacrifício de animal para fazer o mal para alguém, na próxima vida você virá com todo o sofrimento do animal, enfim, com tudo isso. Então, ninguém pode fazer o mal para ninguém. Nenhum trabalho, nada. Nenhuma oração, nada. Não existe nada que vai fazer mal para ninguém. Mas o pessoal da Índia acredita muito em fantasma e também tem muito essa questão. Então eles fazem muitos rituais, eles fazem também a cerimônia de Shirada. Shirada quer dizer fé, mas é feita uma cerimônia de Shirada. Srila Govinda Maharaj fala isso no capítulo 7 do Verdade Revelada, seu livro. Verdade Revelada, ele conta desde a hora que a alma abandona o corpo até a hora que ela entra em outro corpo. Ele conta detalhes por detalhes, o capítulo inteiro, e ele fala que quando a alma abandona o corpo, ela leva a mente, ela leva todo o sukriti, o mérito espiritual, e o que ela leva material, ela leva o corpo sutil. O corpo material ela não leva, mas ela leva o corpo sutil. Então ela leva a mente, aí ela tem vontade de comer, ela tem vontade de beber água, ela tem vontade de fazer o que ela fazia no plano terreno, quando ela estava num corpo material, um corpo como o nosso. O que ela vai ter vontade? Se ela fumava, ela vai querer fumar. Se ela bebia, ela vai querer beber. Se ela usava droga, ela vai querer usar droga. E como ela não consegue, porque ela não tem condições, ela não tem um corpo que consiga fazer isso, porque a alma, quando abandona o corpo, ela vai de todos os elementos materiais grosseiros, o que ela vai ter mais, existe uma predominância, ela vai ter o éter e o ar, que é o espaço e o ar. Agora, nesse corpo que estamos agora de ser humano, o que predomina em nós é a terra e a água, dos 5 elementos grosseiros. Depende do plano que você está, predomina um tipo de elemento para o seu corpo. Então ela não consegue comer, ela não consegue tomar água, ela não consegue fazer o que ela fazia. E isso causa sofrimento para a mente. A alma não sofre. Isso causa sofrimento para a mente. E aí, na Índia, é comum fazer essa cerimônia chamada Shirada. Normalmente é o 11º dia, depois que abandonou o corpo, contando o dia já que abandonou o corpo. E o que é essa cerimônia? Eles oferecem comida para a alma. E aí a alma satisfaz esse desejo que ela tem pela comida, por água. Mas nós, da nossa filosofia, Gaudiya Vaishnava, Srila Govinda Maharaj nem gostava desse nome, Shirada. Ele colocou o nome de Vaishnava Seva, a cerimônia que fazemos para a alma de alguém que abandonou o corpo. Não é para a mente, é para a alma, é diferente. A cerimônia que fazemos é chamada Vaishnava Seva. E essa cerimônia oferecemos para a alma, sim, prashadam. Oferecemos no altar para as deidades e oferecemos prashadam, comida, mas na forma de prashadam, para a alma de quem abandonou o corpo, para aquela alma. Oferecemos também flores que foram para o altar, tudo prashada, incenso que também foi para o altar.
lemos o Bhagavad Gita, capítulo 2, para os devotos e para os familiares. Isso daí é Gaudiya Vaishnavismo. Então é bem diferente do hinduísmo tradicional, que todos conhecem na Índia, e alguns também seguem, que vieram da Índia, alguns indianos, moram agora no Brasil, eles seguem esses rituais. Pergunta: este mês agora é para Pitru Paksha. Qual é a maneira Vaishnava de realizar Shraddha para Pitru Paksha? Os hindus fazem isso, mas nós... Abandone todos os tipos de religião e se entregue somente a mim. Eu o libertarei de todos os pecados. Não se desespere. Srimad Bhagavad Gita. Não fazemos nenhum Pitri Paksha. Alguns hindus fazem isso. Rezam para o Ganges, fazem puja, dão uma oferenda pelo pai ou antepassados. Isso é chamado de Pitri Paksha. Porém, esta não é nossa cultura. Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakura, nosso Gurudeva, Guru Maharaj, nunca nos falaram sobre isso. Eles nunca nos disseram para fazer isso. Adoramos o Senhor todos os dias. Oferecemos boga ao Senhor todos os dias. Honramos Prashada todos os dias. Por isso não é necessário que façamos nada por Pitri Paksha. Aqueles que não seguem a consciência de Krishna, que não são devotos, podem fazê-lo. Podem seguir tantos rituais e regras hindus quanto quiserem, mas nós não o fazemos. Sabemos que somos almas diva, somos servos eternos do Senhor, e sempre nos lembramos disso. Portanto, não devemos fazer nenhum puja especial para os antepassados. Às vezes, acontece que já tínhamos feito tantas coisas antes porque não conhecíamos melhor. Mesmo que uma pessoa muito pecadora me sirva exclusivamente com devoção, ela deve ser considerada santa, pois sua resolução é perfeita. Srimad Bhagavad Gita. Tínhamos nos tornado bastante perversos, durachar. Havíamos feito tantas coisas ruins, mas quando você se entrega a Krishna, Krishna sempre o protegerá e o salvará daquele ambiente ilusório, daquele karma. Krishna sempre nos aceita como seu servo, uma vez que nos rendemos a ele. Isso é o principal. Se você está totalmente rendido ao Senhor, não precisa se preocupar. É por isso que é necessário ter uma entrega total. Sadanga Sharanagati. O nosso caminho, o caminho do Gaudiya Vaishnavismo, é a entrega a Deus, Sharanagati. Claro que é difícil chegar nesse ponto, mas estamos tentando, todos nós estamos tentando fazer a prática correta, como Silachara Maharaj falou esses dias que lemos, ele falou no domingo, temos que fazer a prática correta, a pregação adequada para os outros, Jivedoya, dar a misericórdia para os outros, e o que é dar misericórdia para os outros? Pregar, dar prachada. Então, nosso caminho é esse. Não adianta a pessoa não servir Deus, ela não fazer nada para Deus de serviço durante a vida, e no final, quando abandonar o corpo, a família vai lá e coloca a folha de tulasi no olho, coloca a folha de tulasi na boca, e depois fica fazendo puja, oferecendo artigos e comida para o antepassado. Isso não adianta. Adianta sim oferecer prachada, que nem é a cerimônia Vaishnava Seva que Srila Govinda Maharaj orienta. Isso sim, mas não oferecer comida, não oferecer artigos. Você não tem que oferecer nada para o antepassado, de incenso, disso e daquilo.
Você pode oferecer, como é feito na cerimônia, o remanescente de Krishna, somente prachada. Nós oferecemos para Deus. Servimos Deus, servimos Vaishnavas, Vaishnava Seva. Então são as três coisas principais. Divedoya, a misericórdia para as almas, que é dar o remanescente e pregar para as almas. Divedoya. Doya quer dizer misericórdia. Diva, alma. Então, misericórdia para as almas. Temos que fazer o que também? Nameruti, cantar o santo nome. Algum dia teremos o sabor nisso. E Vaishnava Seva, servir os Vaishnavas. E através do serviço aos Vaishnavas estamos servindo Deus. Na verdade, os três processos estão servindo Deus. Divedoya, Krishna, Mahaprabhu veio para distribuir o santo nome e falou para nós: distribua o santo nome, pregue a consciência de Krishna. Divedoya, Nameruti, cantar o santo nome. E Vaishnava Seva, são os três processos que Mahaprabhu veio nos dar. Então, é isso que temos que fazer, a rendição. Como tem o grupo de terça-feira que escuta aula sobre Bhakti Yoga, aqui do Templo de São Paulo, um grupo de pessoas que tem várias religiões, as pessoas assistem, cada um tem a sua religião, muitas pessoas assistindo, toda terça-feira às 20 horas, e eles pedem, a maioria, na verdade, fica pedindo para que eu ore para o antepassado, para que eu reze, ore, para a pessoa sarar do problema no joelho, do problema na coluna, da dor que tem nas costas, da dor de cabeça. Ficam pedindo para eu rezar. Ninguém pode fazer nada por ninguém, a não ser dar a misericórdia. Você vai rezar para você, não para o outro. Cada um tem que fazer sua parte. Mas todo mundo quer algo muito fácil. A pessoa quer emagrecer e quer comer de tudo e não quer fazer nenhuma atividade física. Isso é impossível. Ninguém vai inventar. Quem inventar um remédio para isso, por isso que não existe, ficaria bilionário. A pessoa comer o que conseguir, o que ela conseguir comer e tomar uma pílulazinha e ficar com o corpo magrinho como ela quer, enfim, do jeito que ela quer. Isso não existe. Todo mundo quer algo fácil. A pessoa quer comer de tudo, muita gordura, isso, aquilo, e ter uma saúde perfeita. Isso não acontece. Da mesma forma, a pessoa não quer fazer nenhum serviço a Deus e quer que os Vishnudutas venham pegá-lo quando ele abandonar o corpo. Isso não irá acontecer. Todo mundo quer um milagre. Milagre não existe. Milagre não existe. O que existe é, quando você serve Deus, cada passo que você dá na direção dele, ele dá 10 na sua direção. Ele reciproca de 1 para 10. Ele dá 10 quando nós damos 1. É isso que existe. Milagre não existe. Se você acha que você rezou e Deus lhe deu algo material, era o seu karma. Não foi Deus que interferiu no seu problema material. É a lei do karma, ação e reação. Deus dá o livre-arbítrio e fazemos o que queremos. O bem ou o mal, ou servir Deus. Existem, na verdade, 3 coisas que podemos fazer. Podemos agir bem ou mal, aí trará um karma bom ou ruim, respectivamente. Podemos renunciar a tudo, o que é impossível, mesmo que você se retire, como Silachara Maharaj falou. Mesmo que você se retire numa fazenda, num vilarejo, sei lá, você se retira, eu vou viver sozinho, eu não preciso de ninguém. Sim, você precisa. Você precisa dos outros. Ninguém é autossuficiente, somente Krishna. Ninguém é autossuficiente no mundo material, somente Krishna. Então,
a renúncia é impossível. E tem outra coisa que você pode fazer, é servir Deus. Então são 3 coisas. Se você servir Deus, Ele reciproca. Você pertence à família dele. Se você não servir Ele, você não pertence à família dele. E como servir Ele? Da forma que Ele deixou 64 processos, desses 64 tem 9 principais, desses 9 tem 5 principais, e dos 5 tem 2 principais, e dos 2 tem um principal. E qual é o principal? Harikata, falar sobre Deus, cantar o santo nome, glorificar Deus, cantar as canções. É isso que Deus mais gosta. Não tem nada que Ele goste mais do que isso. Ele gosta mais disso do que nós oferecermos água para Ele ou comida. Esse é um dos 9 processos principais. Mas o principal é pregar, por isso que Srilacharya Maharaj fala sempre, temos que pregar adequadamente. Pregar. E ele já falou, temos que trazer 5 pessoas novas por ano para conhecer a consciência de Krishna. Não há como fazer isso se não pregarmos. Se pregarmos para 100 pessoas, talvez 5 se interessem e comecem a frequentar. Talvez. Temos que pregar para mais de 100 pessoas, porque não é 5% que se interessa. Se for 0,5%, eu acredito que aí sim, mais ou menos. Então, você teria que pregar para 1000 pessoas para poder trazer 5 para a consciência de Krishna, para participar conosco. Então, não é fácil. O processo não é fácil. Não pode ser fácil algo tão elevado como se conectar com Deus e viver com Ele no mundo transcendental, amando Ele puramente. Um lugar eterno que tem felicidade plena e paz. Não há sofrimento. E tudo que todo mundo espera no mundo material é isso. Quer viver eternamente, ninguém quer abandonar esse corpo, faz de tudo para isso, dá toda a sua energia para isso. Todo mundo quer ter felicidade plena, o tempo todo ser feliz e paz, mas isso não existe no mundo material, somente lá no mundo transcendental. E só atingiremos no mundo transcendental com a rendição total a Deus. É o que foi dito hoje. Srilacharya Maharaj até comentou sobre um verso do Bhagavad Gita, um sloka, que Krishna fala: abandone todas as religiões, abandone tudo e renda-se a mim. E ele fala também em outro verso: abandone seu dharma social, que você não precisará se preocupar. Se você se render a Deus, você pode abandonar a família, abandonar tudo, seu filho, sua família, seu emprego, tudo. Deus não lhe dará nenhuma reação por isso. Se você se render plenamente a Ele, claro. Não adianta querer largar a família, largar o emprego e ficar sem servir Deus. Aí você cumprirá o karma sobre isso. Mas se você se render a Deus, então tudo gira em torno de se render a Deus. Se alguém tiver alguma pergunta, pode fazer. Vamos ler agora, continuar a leitura do livro de Srila Siddhar Maharaj, A Busca Amorosa ao Servo Perdido. Estamos no capítulo 6 do livro. Esse capítulo 6 não é tão fácil de entender, porque Srila Siddhar Maharaj fala em Shrimati Radharani e alguns outros assuntos, mas não importa. Temos que ler o livro inteiro, não escolher a parte que gostamos ou a parte que queremos. O livro tem uma sequência. Srilacharya Maharaj falou isso outro dia. Temos que ler desde a introdução. Temos que ler a introdução, temos que ler o prefácio, temos que ler tudo, desde o início até o fim. Não é escolher algo que queremos. Então, estamos lendo o capítulo 6 agora, a parte 4 da leitura. Senhor do amor, a rendição é tão poderosa que pode até capturar o absoluto.
estamos aspirando por um tal tipo de potência. E quem possuir isso, estes serão a totalidade de tudo, serão nossos mestres. Para nosso melhor interesse, devemos olhar na direção em que tal poder seja intensificado. Tentaremos olhar para onde quer que encontremos rendição num estágio intenso, condensado. Nossa meta deve direcionar-se a isso. Então veja só, estávamos falando em rendição na aula de Srila Acharya Maharaj, ele falou sobre isso no domingo, e agora retomamos, depois de muito tempo na leitura do livro A Busca Amorosa do Servo Perdido, de Srila Siddhar Maharaj, e justamente ele está falando sobre rendição. Nada é por acaso. Rendição é tudo o que temos que ter. Não é nosso objetivo último, mas faz parte da para chegar no objetivo último da vida, que é amar a Deus puramente, temos que passar pela rendição total a Deus. Vamos começar novamente, porque é muito importante o que foi lido agora aqui. Senhor do amor, a rendição é tão poderosa que pode até capturar o absoluto. Estamos aspirando por um tal tipo de potência. E quem possuir isso, estes serão a totalidade de tudo, serão nossos mestres. Para nosso melhor interesse, devemos olhar na direção em que tal poder seja intensificado. Tentaremos olhar para onde quer que encontremos rendição num estágio intenso, condensado. Nossa meta deve direcionar-se a isso. Estamos mendigando por isso. Não somos mendigos de algo que possa ser encontrado neste mundo mundano. Não aos bens, não aos seguidores ou ao desfrute com mulheres, mas, eliminado tudo o mais, devemos direcionar nossa meta rumo a uma coisa, aquela condição mais intensificada de serviço divino ao Senhor do amor. Então, veja só, a rendição a Deus captura Ele. A rendição do devoto captura Deus. E temos que olhar sempre no sentido da rendição. Temos que olhar aquele que está rendido. E quem está rendido a Deus? O Guru fidedigno. Então temos que focar no Guru fidedigno, porque ele está totalmente rendido a Deus. A rendição total é o nosso foco. No estágio que estamos agora, não adianta falar, eu quero amar a Deus puramente, se não conseguimos nem controlar os nossos sentidos, não conseguimos controlar o que queremos comer. Às vezes queremos comer algo que não é apropriado à devoção, mas não conseguimos e comemos. Não conseguimos rejeitar e comemos. Não conseguimos nem controlar isso. Como o Srila Acharya Maharaj falou, nós temos que mendicar. Mas não algo material, não mulheres, ou homem, ou sexo, enfim. Temos que mendicar a renúncia, a entrega total. A renúncia ao mundo material, mas não somente renunciar ao mundo material, a entrega total a Deus. Isso é o caminho positivo, o caminho rumo ao plano positivo. É isso que temos que ter em mente. Focar na rendição. Se queremos Deus, claro. Se a pessoa quiser continuar no mundo material, desfrutar durante algum tempo, mas logo virá o sofrimento, mas se ela quiser ter esse desfrute temporário e pequeno, ela segue o que ela está fazendo. Segue a fazer a atividade normal que todos fazem, mas se ela quiser a rendição a Deus, tem que começar a fazer algum sacrifício. O sacrifício é importante no caminho a Deus.
como o Silachara Maharaj falou ontem, lemos ontem a parte dele, na verdade ele falou domingo, nós que lemos ontem, sobre Ekadashi, o sacrifício de fazer Ekadashi. Mas fazemos tanto sacrifício para o mundo material, por que não fazer para Ekadashi? Por que não cantar o Santo Nome? Por que não assistir uma live sobre algo espiritual, Gaudiya Vaishnava? A mente normalmente vai querer te colocar outra coisa. Por que não vir ao templo? Maya vai te colocar outra coisa. Então, vamos voltar. Daqui uma semana retomaremos as atividades presenciais no templo. E se Maya, na verdade, Maya vai tentar te tirar da retomada ao templo. Maya vai fazer algo para colocar você em outra circunstância para desfrutar materialmente, para não vir no templo. Mas se você quer Deus, você tem que fazer um sacrifício e falar, não, o principal é eu me conectar com devotos, sadhu sangha. Porque eu já escutei várias vezes falarem, se eu não tiver nada para fazer, eu vou no templo. Essa é uma visão errônea. Você tem que vir, a prioridade é fazer sadhu sangha, não se não tiver nada para fazer. Não pode ser deixado em último plano a vida devocional. A vida devocional tem que andar junto com a vida familiar, com o seu trabalho, com tudo. Enquanto não conseguimos a rendição total, temos que levar junto, não é deixar a vida devocional para trás. Como alguns, Silachara Maharaj falou outro dia também, alguns falam, quando eu ficar velho, quando eu me aposentar, eu vou começar a frequentar o templo, eu vou começar a me render a Deus. Não temos que esperar. Gurudeva também falou isso. O devoto falou para ele sobre esperar para a próxima vida, e Gurudeva falou, eu não quero esperar a próxima vida, eu quero agora. Temos que querer agora a rendição, não para a próxima vida ou para outra. Não sabemos que corpo estaremos na próxima vida. Então temos que ter, o foco é rendição, servir Deus através do Guru, servir o Guru. Hino ao Senhor do Amor. Devemos tentar converter tudo de tal maneira que tudo possa ir para aquele quadrante desconhecido, além da jurisdição de nossa experiência sensorial ou aquisição mental, como um foguete enviado ao espaço sideral. O Srimad Bhagavatam, ao destilar a essência de todas as escrituras reveladas, diz que o amor divino é o que há de mais original e desejável. Não devemos nos permitir correr aqui e acolá, buscando satisfação grosseira. Devemos concentrar fortemente nossa atenção no amor divino. O amor divino é o que há de mais elevado para nós. É o que há de mais elevado na criação, de mais elevado na eternidade. Então aqui Srila Siddhar Maharaj está falando, não devemos ficar correndo o dia inteiro, estamos sempre atrasados atrás de algo material. Corre para cá, corre para lá, corre para ganhar dinheiro, corre para cuidar da família, corre para ir viajar, enfim, só para coisas grosseiras, não. O principal, veja só, o Srimad Bhagavatam. Srimad Bhagavatam é o resumo dos Vedas. De todos os Vedas, os 4 Vedas, o 5º Veda, o Mahabharata, os Upanishads, os Puranas, o Vedanta Sutra, todo o resumo de tudo isso está no Srimad Bhagavatam. E ele fala, o Srimad Bhagavatam fala, Vyasadeva escreve, o principal é o amor pelo absoluto. O principal não são as coisas grosseiras, é o amor pelo absoluto.
E Maya faz com que todos nós estejamos o dia todo gastando praticamente toda a nossa energia com algo grosseiro. Para morar numa casa boa, para ter um carro bom, para pagar o seguro do carro, pagar o condomínio do prédio, quem mora em prédio, pagar a escola do filho, da filha, a faculdade, ter uma comida saudável, comprar a comida fora, que é mais cara ainda. Então, toda a nossa energia vai para isso, viajar. Apesar da pandemia, tem muita gente viajando agora. Então, isso é tudo grosseiro. O Śrīmad Bhagavatam deixa claro. O resumo de tudo que foi escrito por Vyasadeva está no Śrīmad Bhagavatam. E temos que conseguir, temos que focar no amor por Deus, muito mais elevado do que tudo que conhecemos materialmente, grosseiro. Então, Srila Siddhar Maharaj sempre está falando sobre isso. No seu livro Shiprapana Jivanamrita, ele fala na rendição do começo ao fim. Do começo ao fim, ele fala em rendição. Tem um livro de Srila Bhaktivinoda Thakura, Sharanagati. Temos ele na nossa missão traduzido para o inglês. Ainda não temos ele para o português, mas algum dia teremos. E Srila Acharya Maharaj pediu para Tyagi Maharaj traduzi-lo do bengali para o inglês. É um livro de Srila Bhaktivinoda Thakura chamado Sharanagati. São canções falando sobre a entrega total, sobre Sharanagati. E eu escutei uma aula outro dia de Srila Acharya Maharaj falando que tem 32 canções que Srila Siddhar Maharaj pediu para Gurudeva decorar. E aí Tyagi Maharaj, Shripad Tyagi Maharaj falou para Gurudeva: Gurudeva, o senhor quer que eu faça um livro com essas 32 canções? Que está no livro de Sharanagati, de Srila Bhaktivinoda Thakura? E aí Gurudeva falou: não só as 32, faça o livro inteiro. E aí Shripad Tyagi Maharaj traduziu o livro e fez o livro. Quer dizer, ele traduziu e editou. Está em PDF também, Sharanagati. Então, é a entrega total. Srila Bhaktivinoda Thakura, que é considerado o 7º Goswami de Vrindavana, e Srila Siddhar Maharaj é considerado o 8º Goswami de Vrindavana. Por alguns, claro. E os dois falam o quê? Sharanagati, entrega total. O livro, tanto o livro de um como o outro, Sharanagati. É o único livro escrito mesmo por Srila Siddhar Maharaj, Shiprapana Jivanamrita. Os outros livros que estamos lendo, como esse aqui, são compilados de aulas dele, mas esse ele escreveu de próprio punho. Então, e agora aqui, A Busca Amorosa do Servo Perdido, ele também está falando no mesmo tema. Se alguém tiver alguma pergunta, pode fazer. Senão, vamos continuar com a aula, com a leitura. E postarmos-nos na posição negativa é a estratégia para se permanecer na relatividade da região mais elevada de serviço a Krishna. Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakura certa vez compôs um verso expressando a atitude certa. A senda do amor divino é adorável para nós e deve ser mantida nas alturas como nossa mais elevada aspiração. Ele ordenou que construíssem uma cabana para si em Govardhana e disse: vou morar aqui. Não sou qualificado para morar em Radhakunda. Portanto, vou viver numa posição inferior. Porém, meus gurus, Gorakshoradas Babaji, Bhaktivinoda Thakura e outros, estão qualificados para ali servirem. Assim, irei servi-los lá no Radhakunda e depois retornarei a uma posição um pouco mais baixa,
em Govardhana. Ficarei ali. Essa é a tática certa para manter uma posição subjetiva no mundo subjetivo. Então aqui está sendo dito que temos que ter essa posição, essa concepção que não somos elevados. Então, como foi dito aqui, Srila Bhaktisiddhanta, ele mandou fazer uma casa para ele, né? Da forma que ele pediu, uma cabana em Govardhana. Por quê? Porque é dito que Govardhana é mais elevado do que Vrindavana é mais elevado do que Mathura, onde apareceu Krishna. Govardhana é mais elevado do que Vrindavana, os locais. E o Radha Kunda é mais elevado do que Govardhana. O Radha Kunda é o local mais elevado do mundo material. E o que é o Radha Kunda? Kunda quer dizer lago. É o lago de Shrimati Radharani, onde ela toma banho com as golpes. É o lugar mais elevado do mundo material. Então, Srila Bhaktisiddhanta está falando, eu não vou morar lá, eu vou servir meus gurus lá, depois voltarei para dormir em Govardhana. Essa é a posição correta. Não acharmos que nós somos muita coisa. Os gurus, sim. O Guru Varga, o Guru Parampara é muita coisa, nós não. Isso quem está falando é Srila Bhaktisiddhanta. Ele não quis morar ao lado do Radha Kunda. Quem tem o Samadhi Mandira ao lado, de frente do Radha Kunda, é Raghunatha Das Goswami. O Goswami de Vrindavana, da meta última da vida, amor puro por Deus, o Prayojana. Ele está lá, o corpo dele está lá, em frente ao Radha Kunda, servindo Shrimati Radharani. E ele falava, eu só quero servir Krishna, não quero servir Krishna se ele não estiver com Shrimati Radharani em Goloka Vrindavana. Eu não quero servir Krishna de Kurukshetra. Eu não quero servir Krishna de Dwaraka. Eu quero servir Shrimati Radharani, que está com Krishna em Goloka Vrindavana. Então temos que ter a concepção que eles são muito elevados. Nós temos que ter uma posição negativa. Os grandes santos, Krishna Das Kaviraj Goswami, falou várias vezes no Chaitanya Charitamrita que ele compôs, que ele escreveu, que ele era mais caído que o verme que vivia no excremento. Então, e não é porque ele falava isso para que os outros falassem, ele é muito elevado. Não, ele se sentia assim mesmo. Então, essa é a posição correta. Saber que nós não somos nada. Nós estamos no início do caminho espiritual. Não adianta querer acharmos, porque Krishna não gosta, Mahaprabhu Krishna não gosta que nós fiquemos nos achando. Eu sou melhor que o outro, eu isso, eu aquilo, eu e o meu. Ele vai tirar o serviço de você para lhe deixar humilde, se você começar a bater no peito que você é isso, que você é aquilo. Então temos que ser humildes e sabermos que não somos nada. Somos uma alma infinitesimal, que estamos no início do processo e não controlamos nem nossos sentidos. Quanto mais servir Krishna puramente. Shuddha Bhakti. Se não, caso pensemos que nos encontramos na região mais elevada, essa realidade mais elevada desaparecerá de diante de nós. Somente de uma posição mais baixa poderemos mirar esse plano mais elevado com respeito. Mas sempre que pensarmos que alcançamos essa posição mais elevada, que já estamos lá, não estamos em lugar algum. Essa é a natureza do mundo mais elevado. Assim, devemos manter uma distância respeitosa. Se tentarmos olhar diretamente, perderemos. Mas se tentarmos olhar para tal plano através de uma tela,
ou desde um lugar escondido, então poderemos ver. É muito singular. Se queremos entrar em contato direto com coisas de uma ordem mais elevada, então elas desaparecem de nossa experiência. Se não conseguimos entrar em conexão direta com algo, poderemos descobrir a respeito através de espionagem. É algo assim como espionagem. Se tentarmos conhecê-lo diretamente, é impossível. Somente por detrás de um biombo é que se pode ter um vislumbre. Dessa maneira, podemos experimentar a mais alta verdade ontológica. Como se fosse por acaso, a verdade ontológica vem a nós. Ele nos aceita repentinamente e conseguimos encontrá-lo. Ele é absoluto. Ele é autocrata. Ele é independente. Podemos obter sua conexão sempre que por seu próprio capricho ele o desejar. Nunca se encontra em minhas mãos. Ele não é um objeto para ficar diretamente sob meu controle. Ele está sempre acima. Aqui Srila Siddhartha Maharaj está falando que Krishna, ele se revela, Deus, ele se revela para quem ele quiser. Não está no nosso controle. Temos que ficar à distância. E qual é essa distância? Nós estamos no estágio de servir o Guru fidedigno. Não querer fazer algo da nossa mente para servir Deus. Se fizermos da nossa mente para servir Deus algo, não é serviço a Deus. Tem que passar pelo Guru fidedigno. Então, é como eu falei outro dia na aula. Srilacharya Maharaj também já falou isso numa aula. Creio que foi no desaparecimento de Srila Govinda Maharaj desse ano. Ele deu aula falando. Ele está com o guarda-sol aberto. E todos estão sob o guarda-sol dele, no Sri Chaitanya Sarasvati Mati. Então, a conexão com Srilacharya Maharaj vai fazer o serviço dos devotos chegar a Deus. Se não tiver sob a orientação dele, conectado com ele, não vai ter serviço a Deus. Pelo menos quem é do Sri Chaitanya Sarasvati Mati. Cada um tem sua fé. Mas quem é do Sri Chaitanya Sarasvati Mati tem que estar conectado com Srilacharya Maharaj, sob a sua orientação, para ter a conexão com Deus. De longe, a conexão com Deus é de longe. Nós não fazemos nenhum serviço a Deus. Quem faz o serviço a Deus é o Guru, é Nityananda Prabhu, é Shrimati Radharani. O Guru está nos usando para fazer o serviço. Então, na verdade, é ele que faz. É como alguém que usa uma ferramenta. O Guru usa a ferramenta para servir Deus. O Guru precisa apertar um parafuso de fenda e nós somos a chave de fenda. Então ele está nos usando para fazer o serviço a Deus. Ele usa a chave, que somos nós, para apertar o parafuso de fenda. Ou Philips, enfim, ele usa a ferramenta. Nós somos a ferramenta, mas quem serve Deus é Ele. Para quem não é pujari, para quem nunca fez puja, não conhece como se faz puja, quando vai se fazer a oferenda de comida no altar, ou quando vai se fazer a oferenda de incenso, qualquer artigo do arati, não é você que está oferecendo, não é o pujari. O pujari pede para Gurudeva oferecer. Não é como alguns pensam, eu já escutei algumas pessoas falando sobre isso, que o primeiro que vai ser, a primeira pessoa que você vai oferecer é para o Guru. Não. Você não pode oferecer primeiro para o Guru e depois para Krishna, ou para Mahaprabhu, ou para o Guru do Guru. Você tem que descender de Deus até chegar no Guru atual. Essa é a sequência. O Guru nunca vai querer dar para Krishna, dar para Mahaprabhu, para o seu Guru, algo que ele provou antes. O Guru nunca fará isso. O Guru fidedigno nunca fará isso. Ele nunca vai comer antes da deidade.
temos que comer o remanescente da deidade. Então, alguns pensam que primeiro oferece para o guru, depois oferece para Deus. Não. O guru é quem vai oferecer para Deus. Então, você, quando for oferecer algo para Deus, peça para o seu guru oferecer. Gurudeva, ofereça esse artigo para Deus. Para todas as personalidades, porque na verdade o altar tem várias personalidades. Então, tem Deus na forma de Mahaprabhu. Eu vou falar aqui o exemplo do Templo de São Paulo. Tem Deus na forma de Mahaprabhu, é o primeiro a ser oferecido. Se tem Mahaprabhu e Krishna e Shrimati Radharani, o primeiro é sempre Mahaprabhu. Mahaprabhu dá a prachada dele para Krishna. E aí vem na sequência. Então, o Templo de São Paulo, o primeiro é Mahaprabhu, o segundo é Giriraj, Shri Giriraj, terceiro é Shrimati Radharani, e assim vai na sequência. Tulasi Devi, o Guru Parampara, aqui no caso, né, como todo altar do Sri Chaitanya Sarasvati Mati, começa em Shila Jagannatha Das Babaji Maharaj. E aí vem da direita para a esquerda, até chegar no Guru atual, Shila Acharya Maharaj. O Guru nunca vai querer honrar a prachada de Krishna antes do seu Guru. Então tem que deixar claro isso, porque tem muitas pessoas que têm, não sei de onde veio essa concepção, mas é uma concepção errônea. Primeiro é Mahaprabhu se ele estiver no altar. Alguém tem alguma dúvida? Se não, vamos ler mais um trecho. Através deste sistema, podemos chegar à mais alta realização. Na ordem mais elevada do Lila de Radha Govinda, Krishna pede a Radharani para fazer algo, e ela se recusa dizendo: não vou fazer isso. E, no entanto, isso tem sido aceito como o mais elevado humor do lado negativo. Negar a Krishna aquilo que ele quer se chama Bhama Bhava. E Radharani está repleta dessa natureza, mas isso acentua a ânsia, o anseio de Krishna. O sistema todo é tortuoso e, no entanto, este é o meio recomendado para os mais pobres entrarem em contato com o mais elevado. É um maravilhoso estratagema. A transação direta, a transação clara, face a face, está ausente aqui. É tudo como um roubo. Tudo lá é um desempenho furtivo. Na área mais elevada, na área da autocracia, tudo é chantagem. E por essa razão, essa região é conhecida como Aprákrita, apenas semelhante ao conceito mais baixo das coisas. Em nossa atual condição de vida, não conseguimos tolerar a autocracia, que é considerada como sendo o que há de mais baixo. Porém, no mundo mais elevado, encontra-se a autocracia. Portanto, essa região é conhecida como Aprákrita, a região mais elevada do mundo transcendental, que consegue harmonizar tudo. A beleza daquele plano é tal que mesmo aquilo que aqui é considerado como sendo do tipo mais baixo é harmonizado por lá. Lá, a força harmoniosa é tão grande que o que aqui é indesejável, desagradável e ruim, lá é harmonizado de tal modo que obtém a posição mais elevada. Então, o mundo transcendental, o que acontece lá, é o oposto do que acontece aqui. Krishna é o autocrata supremo. Ele manda em tudo. Aqui, um autocrata, todo mundo não gosta dele. É um regime que ninguém gosta, autocracia. Temos que ser democratas. Democracia, todo mundo fala democracia, o Brasil é democrata. Mas aqui
A autocracia não é bem-vinda, mas lá é o melhor. O mundo transcendental, a prática, é diferente do mundo material. Lá não é o mundo material. O mundo material é um autocrata, ninguém gosta dele, mas lá é diferente. Krishna é o autocrata supremo. Tudo acontece por ele e para ele. Ele manda em tudo. Shrimati Radharani, ela às vezes não segue o que ele faz, o que ele pede, mas é Shrimati Radharani. Não somos nós. Shrimati Radharani. E aí Krishna fica com mais vontade ainda. Quando ele pede algo para ela, ela não faz. Esse é o relacionamento mais alto. Mas nós não estamos nesse estágio, nós não estamos no mundo transcendental. Nós estamos no mundo material. Então, para chegar em Krishna, servi-lo, tem que ser através de um biombo, como foi falado por Srila Siddhar Maharaj. Tem que ser através do Guru. Nós vemos algum vislumbre, mas tem que ser através do Guru. Não conseguiremos fazer isso diretamente. Não conseguiremos servir Krishna diretamente. A posição singular de Krishna é tal que, por seu toque mágico, o mais baixo prova ser o mais elevado. Por ele estar lá, nenhuma mácula é mácula. É pura. A consciência de Krishna é o toque de Krishna, a beleza da mais elevada ordem. Assim como a pedra de toque não só converte prata em ouro, mas também transforma ferro, chumbo ou qualquer coisa inferior em ouro, a pedra de toque de Krishna é tão poderosa que, por seu toque mágico, o tipo mais baixo daquilo que se encontra em nossa concepção recebe a mais alta posição. Raghunatha Dasa Goswami disse que se você for incapaz de aceitar isto como verdade, então você será lançado para baixo, ao Vaikunta. Vá viver lá, onde impera a lei geral, onde há relações justas. Desça para a terra das relações equitativas, relações simples, onde você poderá calcular e continuar a viver muito satisfatoriamente. Esse plano Vaikunta que foi dito é onde vive o Senhor Vishnu, Narayana. Só tem dois tipos de relacionamento lá. Shantarasa, que é neutralidade, é uma árvore, é um grão de areia, é a grama que o Senhor Narayana pisa. E servidão. O Senhor Narayana passa, todo mundo presta reverência. É feito puja para ele lá. Todos lá sabem que ele é Deus, que ele é o Supremo. Mas Krishna não é assim. Quem mora em Goloka Vrindavan, onde Krishna fica, tocando flauta com os vaqueirinhos, com as gopis, com as manjaris, com seus amigos. Ninguém sabe que ele é Deus lá. Não existe puja para Krishna lá. Todos servem ele como amigos, como parentesco, mãe e pai. Não existe filho de Krishna em Goloka Vrindavana. Srila Siddhar Maharaj falou isso. O primo de Krishna. Relacionamento também de Shantarasa, de neutralidade existe. Servidão. Mas lá é o mais elevado. Por isso que nunca devemos colocar, quando lermos uma escritura, colocar o mundo material, a nossa visão material, as experiências que temos no mundo material, no que estamos lendo no passatempo de Krishna, principalmente com Shrimati Radharani e as Gopis, em Madhurya Rasa. Não devemos fazer isso, isso é muito perigoso. Por isso que também tem algumas literaturas como Srimad Bhagavatam, partes do Shri Chaitanya Charitamrita e outras que temos que ler somente quando o Guru orienta, ou na presença de um Vaishnava, de um devoto elevado, um devoto sênior. Porque
vamos transformar o que acontece lá no mundo material. E como foi dito aqui por Srila Siddhartha Maharaj, o que aqui é o pior, é o mais baixo, lá é o mais elevado. Se você for olhar os passatempos que Krishna escondia a roupa das gopis quando elas tomavam banho, você vai falar, nossa, que coisa feia, porque ele fez isso. Aqui no mundo material é feio, mas lá é o mais elevado. Quando Krishna pegava a manteiga, roubava a manteiga de mãe Yashoda, roubava o ghee e fazia aquela lambança com os amigos, aqui é muito errado, mas lá é muito elevado. Então, temos que tomar cuidado, porque lá não é o mundo material. O que é dia no mundo material é noite no mundo transcendental e vice-versa. Então, não podemos colocar o nosso olhar do que conhecemos no mundo material para o mundo espiritual quando lemos nas Escrituras. Temos que ter a orientação, como Srila Siddhartha Maharaj falou agora. Ele é um devoto puro, ele está nos orientando para isso. Lá não é o mundo material. Então, quando lemos algo de lá, quando lemos Passatempos de Krishna, mesmo aqui na Terra, quando ele veio há pouco mais de 5.000 anos, não podemos levar isso para o mundo material, para o olhar material. Isso é perigoso para a nossa fé. A nossa fé é muito fraca e podemos abandonar por falta de fé. A nossa fé sempre é muito fraca, muito leve, mas estamos no processo, não é para desanimar. Estamos no processo de aumentar nossa fé. Praticando da forma correta, sob a orientação do Guru fidedigno, vamos chegar lá a ter mais fé e mais fé e mais fé, até algum dia chegar em Shirada, a fé de um Uttamadhikari, de um Paramahansa. Isso é possível? Sim. Rupa Goswami falou que é possível. Mesmo a pessoa que entre na busca por Krishna, por Deus, querendo tirar seu sofrimento, mesmo aquele que quer dinheiro, buscar Deus por dinheiro, se ele encontrar um devoto puro, um guru puro, ele pode chegar a ser um Uttamadhikari, um Paramahansa, seguindo o devoto puro. Mesmo que a causa dele ter entrado fosse material. Não importa por que você entrou, se você encontrar um devoto puro, um guru puro, seguir o que ele fala, você pode chegar nesse processo e ser um Paramahansa, um devoto puro. Rupa Goswami fala isso no livro Shri Bhakta Rasamrita Sindhu. Vamos parar a leitura agora por aqui. Então vamos encerrar mais essa transmissão. Amanhã continuaremos com o programa, como todos os dias, a leitura da aula Srila Acharya Maharaj. Amanhã será a última parte da leitura da aula dele do domingo passado. E no domingo, às 10h30 da manhã, ele falará novamente conosco. Às 10 horas começa o programa de manhã. 10h30, Srila Acharya Maharaj dará o darshan dele para nós. E à noite, domingo à noite também, como todos os dias, às 19 horas, fazemos o programa. Programa completo do Sri Chaitanya Sarasvati Mati. Uma boa noite a todos. Dandavat Pranam. Até amanhã.